E aí pessoal, tudo bem? Estou de volta aí no canal mais uma vez com conteúdo diferenciado. Mas eu gostaria de te pedir a você que ainda não é inscrito, que você venha se inscrever aí no meu canal para me ajudar. Ative o sininho de notificação, deixe um joinha, um comentário, compartilhe meus vídeos para me ajudar no nome de Jesus. Eu acredito que não custa nada para você. Você fazendo isso aí vai me ajudar a levar esse conteúdo para mais pessoas. Amém? E sem mais delongas, dessa vez eu vou estar falando de um assunto muito legal, né? Sobre três motivos para você não ler a Bíblia. Vou fazer melhor ainda, 3 motivos para você não estudar a Bíblia, porque ler a gente, às vezes, você lê, às vezes tem palavra que você não sabe o significado, você passa por cima, né? Você vai ler, às vezes, numa velocidade que sua mente não consiga processar, mas o estudar é um negócio que você aprofunda mais. O estudar faz você entender melhor. Às vezes você vai lá no Google, pesquisa, às vezes você pega um dicionário aí, né, e você pesquisa o significado da palavra, você acaba entendendo, perde um tempinho, né, ou seja, ganha um pouquinho, né, de tempo, ou perde, né, que não sei se é ganhar ou se é perder. Eu sei que você tem que dedicar mais o seu tempo ali. Então, por isso que eu te falo, não vale a pena você estar, né, lendo essa tal de Bíblia, né, ler qualquer livro, estuda, ou seja, estuda qualquer livro. Tem muitos livros bons aí no mercado da literatura, para toda a área da vida que você quiser, né? Se for quiser entender sobre leis, né, todo e qualquer tipo de leis, você tem livros para isso. Se você quiser entrar nessa área aí essa área aí você consegue. Direito, nessa área de direito, você consegue aí ler muitos livros aí de história, de qualquer tipo de área da vida, da história, você consegue entender, consegue ler aí muitos livros aí na área da geografia, na área da ciência, né, livros de artes, né, economia, negócio de política. Se você quiser entender, tem livros para política, na área da agricultura, na área da pecuária, livro de culinária, né? Se quiser sobre qualquer coisa. E eu recomendo você a ler. E leia muito, porque quem lê, irmão, amigo, você lê, você nunca vai estar perdendo. Ainda que você tenha um gosto específico, né? Porque o bom mesmo seria se a gente lesse de tudo. Porque quanto mais você lê, mais a sua mente vai ficar melhor. Seu processador vai ficar mais rápido, você vai entender, né, as coisas, vai pegar as coisas mais rápido, né, quando for fazer uma faculdade, um curso de alguma coisa, quando você for ler qualquer coisa, você vai ficar melhor para entender textos, na interpretação, né, de textos. Se você ler muito livro de português e procurar entender, né, sobre a questão que ensina o português, você vai entender de gramática, de tudo, você vai entender melhor. Então você vai ser melhor, você vai se comunicar melhor, a sua fala, né, a sua forma de falar, na sua agilidade na fala, você vai gaguejar menos, você vai ser uma pessoa que vai falar mais no automatismo, sem aquela trava, sem travar. Você vai ser alguém que vai ficar melhor para falar em público, se você é de igreja, dependendo da área que você, né, for alguém que dá palestra ou tem vontade. Você vai se comunicar bem melhor e vai ser alguém que as pessoas vão ter prazer de falar com você, né? Numa roda de conversa não vai te faltar palavras, assuntos. Se alguém for falar de política, você vai ter assuntos para falar de política, vai entender. Se for de economia, você vai falar um pouquinho de economia, a pessoa vai falar, você vai falar também. Se for sobre leis, né, se for da área de direito, você vai conseguir conversar com essa pessoa. Né, se for sobre história, você vai ter história para contar, vai falar de arte, vai falar de culinária, vai falar de agricultura, vai falar de pecuária, vai falar de tudo um pouquinho, se você for aquela pessoa que, né, assim, você vai ficar uma pessoa muito, muito culta. Então, mas assim, a Bíblia, não. A Bíblia, não. Leia qualquer outro livro, menos a Bíblia. Aí você deve querer saber por quê, né? Eu vou te falar aqui por que você não deve ler a Bíblia. Inclusive eu estou até com a Bíblia aqui. O
primeiro ponto de porque você não deve ler a Bíblia, porque eu considero a Bíblia, olha o que eu considero a Bíblia. Eu considero a Bíblia como a boca de Deus. A boca de Deus. E não é uma boca fechada, né? Não é a boca fechada, é uma boca aberta. Quando você abre ela, é uma boca aberta. Se ela estiver assim, ela pode estar sendo uma boca de Deus fechada. Mas a partir do momento que você começa a abrir ela para ler, você lendo é Deus falando com você. Você pesquisando é Deus te explicando. Entendeu? Você lendo é Deus está falando com você. Está dialogando com você. Você pesquisando é você perguntando e Deus falando, te explicando. Então, por isso, esse é um dos primeiros motivos que eu te recomendo a você não ler a Bíblia. Aí, de repente, você está me perguntando, mas por quê? Porque um do primeiro porquê da minha parte é porque eu não quero que você entenda aquilo que a Bíblia vai falar para você. Porque a Bíblia vai falar muita coisa para você. Na verdade, a Bíblia vai falar praticamente de tudo para você. Tudo que você quiser, a Bíblia vai falar para você. E eu não quero que ela fale isso para você. Sabe por que eu não quero? Porque a Bíblia, ela não é mentirosa. Eu não quero que você leia a Bíblia, porque a Bíblia, ela não mente. Às vezes o ser humano mente. Se você for ler lá nos livros, vai ter livros que o cara vai contar uma história da vida dele, às vezes uma biografia da vida dele, e aquilo às vezes vai ser mentira. Talvez o cara vai acrescentar alguma coisa, talvez o cara vai esquecer de alguma coisa, de colocar que seria interessante, o cara vai esquecer. E Deus não esquece. Talvez o cara vai mentir lá, e Deus, o engraçado é que Deus, ele não mente nas coisas dele. Ele vai falar muita verdade para você. E às vezes eu gostaria que você ficasse lá perdendo seu tempo lá lendo, porque tem muitas filosofias, às vezes muitas coisas bonitas nesses livros que a gente lê, muita literatura. E às vezes a gente até gostaria que a Bíblia às vezes fosse até um pouco mais claro, tivesse algumas piadas, algumas bobeiras, algumas bestagens, mas a Bíblia ela é um livro assim que parece ser um livro tão distante, porque muitas das vezes os seus escritores, seus autores já morreram. Mas assim, só que de outro lado, quando você está lendo a Bíblia, você está lendo a Bíblia e o autor está junto com você, porque na verdade a Bíblia, os autores morreram, mas o dono, né, que inspirava eles para escrever está vivo. Você está falando ali, está lendo e ele está presente, está te explicando as coisas. E você vai acabar se deparando com muita verdade, igual aqui, ou como está aqui no livro de Timóteo, para você ver. Timóteo, no capítulo 3 e verso 16, 2 Timóteo, está escrito assim: toda a escritura, ó, para você ver, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir justiça. Toda a escritura, então não está falando assim, qualquer lugar da Bíblia que você lê vai te servir, é inspirada para te ensinar, para te instruir em todas as áreas da vida, e é em todas as áreas da vida, e é injustiça. E outra passagem que está assim, ó, em Hebreus 4:12, ó, porque a palavra de Deus ela é viva e é eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada, ó, de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração do homem. E livros nenhum é apto para discernir as intenções, né, do coração do homem, né? Livro nenhum tem esse poder de estar ali entendendo você lendo ali, perguntando, que a maioria do tempo que você está lendo alguma coisa você quer entender, né? E te ensinando ali. Livro nenhum. E a Bíblia vai acabar sendo esse livro para você. Eu não quero que você entenda essas coisas. Talvez você vá ler livros lá querendo entender sobre como começou, como que foi o surgimento da raça humana. Talvez tenha um livro lá que vai te falar que você veio do macaco. Que a gente veio do macaco, nós somos uma evolução do macaco. Que às vezes a gente vai entender, muita gente entende assim, pensa assim, né? Tem uma teoria do Big Bang aí, da explosão, que acha que o ser humano surgiu do nada.
tem uma teoria aí que fala que Deus, que acredita, tem pensamentos aí, filosofias aí, que acha que Deus ele fez o homem aí, deixou e para se virar aí no mundo. E não é assim. Então eu não quero que você entenda a verdade, que a Bíblia ela fala toda a verdade sobre o ser humano. Por exemplo, para quem sofre na questão aí de sentimento, ver um filho, às vezes alguém que nasce, que a gente vê pessoas que nascem já doente, desde o leito da mãe, né, já nasce ali sofrendo na cadeira de roda, nunca anda assim, sem dever nada. Tem gente que olha, tem pessoas que viram ateu, deixa de acreditar em Deus, fala que não acredita em Deus, por causa que se Deus fosse verdadeiro, existisse mesmo, não existia isso. E a pessoa só pensa desse lado, ela não entende, como ela não lê a Bíblia, ela não entende que do outro lado a realidade era diferente, quem mudou a realidade do mundo foi o próprio ser humano. Ela fala, não existe Deus, né? Ela deixa de servir a Deus, ela deixa de acreditar, vira na verdade um ateu. Mas a Bíblia tem a resposta para isso. Por que aconteceu? A Bíblia vai nos fazer entender que isso aqui não é culpa de Deus, foi do próprio ser humano. Que Deus não tinha feito o ser humano para viver assim, né? Que quando Deus ele fez, a Bíblia fala que Deus ele fez o ser humano para viver em harmonia com o próprio Deus, com amor. Fala que Deus ele vinha, na toda viração do dia, Deus ele vinha. O ser humano tinha a capacidade de falar frente a frente com Deus, contar os seus problemas para problema que nem existia problema, né? Contar as suas novidades para Deus. Deus ele vinha conversar, com certeza abraçava, beijava, colocava no colo. Mas a partir do momento que o ser humano pecou, aí é que o mundo começou a andar de frente para trás, ou seja, começou a existir todas essas maldades, todas essas doenças, todas essas injustiças que acontecem. Deus ele não fez esse mundo injusto. Eu só estou dando um spoiler. Deus ele não fez o ser humano para matar o outro. Deus ele não fez alguém para parir uma criança, para ela nascer aleijada, para sofrer o resto da vida com essa criança. Deus ele não fez isso. Então foi a partir do pecado. Ou seja, a Bíblia vai explicar detalhes por detalhe como começou a surgir tudo isso para o mundo chegar no grau que chegou agora, onde nós não temos mais a presença de Deus conosco fisicamente, igual no começo era para ser, igual nós estamos dentro de casa com nossos pais, vendo, né, pedindo nossos pais as coisas, ele fazendo para nós, chorando no colo dele, ele nos acalentando, nos abraçando, nos ajudando. Deus seria assim, esse relacionamento, né, familiar. Mas aí a partir do pecado houve essa separação. Entendeu? A Bíblia vai explicar isso. Por que existe essas coisas todas que estão acontecendo? Tem todas as explicações lá. Como você não lê, eu não quero que você entenda isso. Para que você entender isso? Eu quero que você fique perdendo seu tempo, que você acredita nessa teoria, que de tudo que a Bíblia fala um pouquinho, tem alguém que pensa, tem alguém que deixa um desabafo, tem alguém que deixa o seu parecer. Mas independente disso, Deus ele não precisa da minha opinião, nem da sua opinião. Então, aí a Bíblia vai falar que Deus ele fez alguém para resolver esse problema, vai explicar qual que seria a solução. Alguém fica procurando solução daqui, fica procurando solução dali, às vezes lê livro, às vezes faz livro, às vezes a mente vive 24 horas procurando uma saída. Alguém já está preparando lugares aí em outros planetas aí para quando houver uma explosão aí, né, o mundo acabar e fugir para outro lugar. Não é essa a saída. A Bíblia já explica qual que é a saída para quem quer viver fora desse mundo, né? Para quem tem uma esperança, né, de uma solução. A Bíblia explica qual que é a esperança, qual que é a solução, né, qual que é o fim, como será. Já está tudo na Bíblia, já vai falar, né? A Bíblia explica todinho sobre do começo da criação até o término, como que o mundo vai terminar. Você já parou para pensar? Você nunca leu não, né? Então não precisa de ler não. Mas a Bíblia explica a solução para os problemas. E engraçado que a Bíblia não explica somente sobre como surgiu a raça humana, não explica somente como surgiu a natureza, os animais, como que foi feito tudo, mas explica também um pouquinho sobre o céu, sobre o inferno, né? A Bíblia fala também sobre o céu, como que é lá, tem toda a explicação lá sobre o céu, alguns detalhes, as coisas, como é, como é que vai ser, como é que não vai ser. A Bíblia fala que muitas vezes a gente pensa que, talvez você pense que a vida é resumida somente aqui, que Deus fez o ser humano para nascer, né, virar um adolescente, depois casar, criar família, envelhecer, casar filho e morrer. Não, a Bíblia explica que nós não somos somente essa carcaça aqui. Nós somos tricotômicos. A Bíblia fala que nós somos 3 em 1.
é corpo, alma e espírito. E depois que essa carcaça aí for para a terra, que, né, ficar lá e apodrecer lá, a Bíblia fala que quando a gente morrer, a gente vai morrer, o corpo vai apodrecer lá, mas nosso espírito, que é vivo, que está vivo em nós, tem um outro destino, tem um mundo diferente, paralelo desse aqui. A Bíblia explica sobre isso também, se você quer entender sobre isso. A própria Bíblia. E como ela é verdadeira, como é a boca de Deus, ela não está falando mentira. Você vai entender que a Bíblia não mente. Então, mas assim, eu prefiro que você continue lendo seus livrozinhos lá, livro de espiritismo, né, de qualquer outra religião lá, ou outros livros de autoajuda lá, desses filósofos aí que se fazem inteligentes, que na verdade não são inteligentes nenhum. Né? Deus deu sabedoria para o homem, mas a sabedoria que Deus deu para o homem foi limitada. O homem era para ser mais sábio, você sabe, né? O homem era para ser mais sábio, mas por causa do pecado que cada dia que passa só vai, né, se apossando no mundo, vai afetando a mentalidade, vai afetando a capacidade de pensar, de raciocínio do ser humano. E o ser humano era para ser inteligentíssimo, se não fosse o pecado. Aí Deus, mas isso aí é tudo explicadinho. Então, assim, eu prefiro que você continue lá, porque se você, né, abrir essa Bíblia, você vai acabar lendo, vai acabar estudando e você vai entender tudo. Vai entender tudo. Então continue, né? E interessante que a Bíblia não fala também somente como que surgiu o mundo, sobre a natureza, sobre essas coisas, como que foi formado, né? E a boca de Deus, ela tem tanto poder que você vê como que foi formado, né? Foi formado através de quê? Do haja. Do haja. A única coisa que Deus colocou a mão foi o que no ser humano, né? Que a Bíblia fala, explica até como que foi. A Bíblia explica como que foi feito. O ser humano foi feito tipo um bonequinho, depois Deus foi lá e soprou nas narinas dele. E a palavra de Deus tem tanto poder que até hoje esse mesmo poder que foi ali exercido no começo para criar a humanidade, coisa tão difícil que jamais a gente conseguiria através do haja. Haja isso, haja aquilo, haja céu. Até o céu foi criado, foi Deus que criou. Você vê como que ele é. Então, assim, não somente a natureza, não somente a explicação sobre o céu, sobre outro mundo, o destino da nossa vida, né, após a morte, mas também ele explica, também te dá todo o detalhe de como viver nessa terra, até para você viver nessa terra. Lá ele fala, né, a Bíblia nos ensina, tem muitas passagens como você ser um bom patrão, como você ser um bom empregado, né, como você ser uma boa dona de casa, ou seja, uma boa mãe. A Bíblia tem ensinamentos sobre como você ser um bom pai, como você ser um bom filho, né, como você ser um bom pastor. A Bíblia te ensina na área da economia como você adquirir prosperidade na vida, se você pensa em ser próspero, sair da mesmice onde você está, né, ter algo na vida financeiro. Tem lá os princípios como você adquirir, né, até mesmo tem lá princípio para você fazer para não faltar mantimento na tua casa, que às vezes, por exemplo, se falta aí uma semana, um dia, 2 dias, 3 dias de coisa na sua casa, talvez é por causa de algo que você está deixando de fazer, porque você não descobriu o segredo. E eu não quero que você descubra, eu quero que você vive assim, às vezes ali com o devorador, que a Bíblia fala que tem coisa que é o devorador que dá comendo os mantimentos da sua casa. Não é por causa que você está com um salário ruim, talvez não é porque você deixou de fechar a boca, talvez é por algo que faltou de você fazer, né, que o devorador entra. Às vezes falta mantimento na sua geladeira, às vezes de vez em quando falta uma carninha na sua casa, um feijão. Pode ser algo comum, mas pode também ser algo que por causa de alguma coisa que você está deixando de fazer, que a Bíblia ensina, mas muitos não consultam, muitos preferem ficar no WhatsApp, muitos preferem ficar no celular, muitos preferem ler outros livros, qualquer tipo de livro para lá. É bom, mas o principal, né, que é consultar aqui como fazer as coisas da forma correta, porque a Bíblia não mente, aí às vezes a gente deixa de fazer. Ensina tudo isso. Até riqueza. Né? Talvez você tenha um dom para ser rico, mas você não consulta a Bíblia. Tem muitas pessoas hoje que têm riqueza, não é porque
está usurpando de alguém, ou porque usurpou de alguém, não, talvez usou o princípio aí que, né, a própria Bíblia, ela tem os princípios onde, se você aplicar, Deus não, talvez não vai te prometer riqueza, mas talvez a riqueza venha por causa do princípio que você colocou em prática, você consegue. E às vezes você fica aí, talvez você está lá embaixo, não conseguiu um carro, talvez você não conseguiu uma casa, talvez, por quê? Porque de algo que está pertinho de você e você não as fazem, você não usa. E você acaba não conseguindo mesmo, adquirir aquilo que é seu. Então você vai ficar essa pessoa travada do jeito que você está, perdendo seu tempo, sofrendo por algo que você mesmo é o culpado. Entendeu? Agora, outra coisa que eu gostaria de falar aqui é o segundo motivo para você não ler a Bíblia. O primeiro motivo foi porque a Bíblia é a boca de Deus e ela não mente. O segundo motivo, porque se você ler a Bíblia, o segundo motivo é, se você ler a Bíblia, você vai querer praticar. Porque a Bíblia vai te ensinar a ser tanta coisa que a Bíblia vai te falar, vai te ensinar, e você vai acabar praticando. Eu não quero que você pratique. Porque não é só a gente ler, só a gente estudar. Porque nós sabemos muito bem que a teoria é uma coisa e a prática é outra, né? A teoria é uma coisa. É igual você for olhar a respeito aí do engenheiro. Do engenheiro para a pessoa que coloca um engenheiro aí de obra de construção civil. Ele sabe muito sobre casa, sobre obra, mas se for pedir ele para fazer na prática, o resultado nunca vai vir. O resultado vai vir de alguém que sabe menos, mas alguém que faz na prática. Em toda a área da vida. Em toda a área da vida. Agora você pode pensar qualquer coisa, que alguém sabe mais, mas quem faz é que tem o resultado. Então a Bíblia é assim. E se você praticar, você vai acabar. Eu quero que você fique do jeito que você está mesmo. Porque a Bíblia vai te ensinar várias coisas. Por exemplo, aqui, ó, uma referência para esse versículo está aqui, ó, da prática que eu estou falando para você. Jesus, ele fala aí sobre a prática. Ó, foi o próprio Jesus ensinando. Pra você ver como que é importante a questão da prática. Não é só saber. Ó, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, eu vou assemelhar ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E sucedeu a chuva, e caiu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. Ó, o cara que praticou, aquele que ouve a palavra e pratica, semelhante ao homem que edifica a casa na rocha. Vem tempestade, vem vendaval, vem chuva, vem água, de tudo que é lado. Sim, a casa está edificada na rocha. Jesus está explicando o que com isso? Ele está falando assim, no mundo vai ter problema. Às vezes a gente vê vendavais, que nem aqui no Brasil, mesmo no mundo, quantos problemas já acontecia, negócio da Covid, negócio de doença, de tudo que é jeito que vem, às vezes problema na sua vida, da sua família mesmo, talvez algo na empresa, talvez é uma doença, mas se você praticar aquilo que a Bíblia ensina prática para a gente vencer tudo. A Bíblia ensina, tem um versículo que fala assim, que assim como ele venceu, nós venceremos também. Então, a Bíblia vai te ensinar. Eu não quero que você aprenda essas coisas que estão aqui na Bíblia. Como você vencer os seus problemas, eu quero que você se afunde nos seus problemas. Eu quero que você não consiga vencer. Entendeu? Aí outra pessoa está aqui, ó. E Jesus falou assim, e aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, eu vou semelhar ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram o vento, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Aí aquelas pessoas que ouvem, não praticam, não adianta saber muito. Tem gente que tem curso de um monte de coisa. Não estou nem falando somente na área aí do evangelho. Sabe tudo, mas não pratica nada. Por exemplo, alguém que tem de tudo um pouquinho de entendimento, mas ele não faz nada. Talvez tá conhecimento aí para ser alguém bem sucedido, às vezes até rico através do conhecimento que ele tem, mas se ele é preguiçoso, se ele não usa, entendeu? Ele deixa os problemas convencer ele, o sol quente convence ele para ele não ir trabalhar, a preguiça convence ele para ele continuar a ficar na cama dormindo, a mulher, sei lá, qualquer coisa, o vício consome ele.
aí ele não pratica, ele vai ficar sempre naquela mesmice, tendo tanto conhecimento. Às vezes já fez curso de teologia, ou seja, se for na área da finança, coisa comum mesmo, talvez já fez curso, às vezes é um advogado, às vezes alguma coisa, mas se ele não tem coragem de sair de casa para trabalhar, é igual espiritualmente. Não adianta você ter curso de teologia, de curso bíblico, formação de tudo que a gente falar bonito, e entender tudo a respeito da Bíblia, como que tem que ser feito, fugir, como que deve fugir do pecado, como que deve fazer para agradar a Deus, né? Mas se você não faz nada disso, como que vai resolver? Não vai resolver o problema. Então a Bíblia é assim. Por exemplo, a Bíblia é prática. A Bíblia ensina como você ser um bom pai. A Bíblia ensina como você ser uma mãe boa. Né? A Bíblia te ensina como você ser um bom pastor. A Bíblia te ensina tudo sobre você ser um bom funcionário. Mas se você não faz, o que você vai ser? Não vai ser nada disso. Vai continuar sendo ruim com conhecimento na mão. É igual a questão que a Bíblia ensina. Para você receber uma bênção e uma vitória, você precisa ter o quê? O principal é a fé. Que nem o apóstolo Paulo, ele fala lá em Efésios 6, sobretudo o escudo da fé. E Hebreus 11 fala que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé, ela te faz conseguir as coisas, mas assim, só que você precisa praticar. Talvez você vai entender como praticar. Eu não quero que você eu não quero que você pratique, entendeu? Você vai querer praticar se você ler a Bíblia. Esse aqui que é o segundo ponto que nós estamos falando. Eu não quero que você pratique. Aí você, mas como praticar? Talvez você vai querer ir para a igreja, que a Bíblia fala que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aí para você ter fé, você vai querer ir para a igreja, que lá você vai ouvir a palavra de Deus lá. A sua fé vai lá para cima, você vai ter fé. Talvez você não tinha, você vai acabar acreditando. Se você às vezes não ouvir um louvor, né? Se você ler a Bíblia, você vai querer ficar ouvindo louvor. O louvor fala muito sobre as coisas de Deus, vai te mexer na sua alma e você vai acabar tendo fé. E você vai acabar, né, recebendo a tua vitória. Eu não quero que você receba a tua vitória. Se você tiver fé, se você começar a praticar a fé, você vai começar a receber a tua bênção, a tua vitória, né? Talvez é um emprego que você precisava, talvez você está doente, né, de alguma forma. E a Bíblia fala que a fé faz você conseguir muita coisa. Quando a Bíblia fala que se alguém tiver fé do tamanho de um caroço de mostarda, você pode fazer a um monte, falar a um monte, sai de lá e vem para cá e o monte vem. Ou seja, quando Jesus estava falando isso, Jesus está falando assim, que você tiver uma dificuldade grande, mas se você tiver fé e você colocar ela em prática, se você tiver, você consegue vencer aquela dificuldade. Essa dificuldade significa um monte que está ali no lugar. E a gente vê que realmente tem gente que conseguiu, muita gente que conseguiu as coisas através da fé. Se você for consultar na Bíblia, tem uma mulher do fluxo de sangue que a Bíblia fala que é aqueles ciclos menstruais que as mulheres todo mês têm, né? E daquela mulher era direto, nunca estancava o sangue dela. Ela, através da fé, falou assim, eu vou lá, vou conseguir a minha bênção. Eu vou lá, através da fé. Ela foi lá e tocou em Jesus. Jesus sentiu na hora, porque todo mundo estava tocando nele, os outros tocavam, mas era sem fé. Aí, quando aquela mulher tocou, saiu algo nele, saiu virtude. Jesus fala, alguém me tocou. E era aquela mulher que tinha tocado nele, recebeu a benção na hora. A partir daquele momento, estancou o sangue. Tinha um homem de 38 anos ali no tanque de Betesda, que ficou ali 38 anos. Através da fé ele ficou ali, ó, pra você ver. A fé fez ele vencer. Aí, 38 anos ele não recebia. Com 38 anos ali, aí Jesus ele passa ali e dá a vitória àquele homem. Aquele homem ali que ficou 38 anos ali esperando ali. Jesus ele chega ali e cura aquele homem daquela enfermidade e fala assim, pega a tua cama, agora vai, você está curado. Então, se você começar a praticar as coisas que a Bíblia ensina, você acaba recebendo. Porque Jesus, ele muda a história, né? Jesus é aquele que muda a história, independente da sua situação. Talvez você está em uma situação que ninguém dá nada por você, talvez sem solução, sem saída, em um lugar onde já está esquecido. Mas através da sua fé, você pode receber a tua vitória. Jesus ele pode vir, né, e te mudar ali, tirar você ali do charco de lodo, né, e te dar a tua bênção.
Não existe impossível para ele, mas assim, só que eu prefiro que você continue, né, lendo seu livrinho, né, perdendo seu tempo ali na internet, lendo coisas que não vai somar, não vai te levar a lugar nenhum, que não vai acrescentar, né, na sua vida. Para você, para mim, será bem melhor, né? Porque eu prefiro que você continue com essa situação que você está aí na sua casa aí, né? Que se você não colocar em prática o que a Bíblia ensina, porque se você ler, você vai querer colocar em prática. Por exemplo, se você é alguém que vive aí na cachaça, não consegue sair da cachaça, você vai acabar praticando o que está falando aqui, você vai conseguir livrar da cachaça. A Bíblia tem solução para o marido e a mulher viver bem dentro de casa, né? Viver, ser um lar abençoado. Eu não quero que você descubra o segredo que está aqui para você ser um lar abençoado. Não, eu prefiro que você não tenha entendimento com a sua mulher, você que já está quase separando, você vai acabar separando mesmo, porque se você estiver procurando solução em outros lugares, entendeu? Às vezes na porrada, na faca, talvez, como se fala, procurando de outras maneiras, talvez você vai continuar, talvez seu casamento vai até o final e vai acabar acabando, né? Não vai ter solução para ele. Talvez se você é alguém que não consegue prosperar, se você for colocar em prática, você vai acabar prosperando. Então eu não quero que você leia a Bíblia. Se você ler a Bíblia, você vai acabar colocando em prática, você vai conseguir. Do nada, talvez você vai conseguir, não conseguir comprar um carro, você vai acabar conseguindo comprar um carro. Se era uma casa, você vai acabar conseguindo, né, comprar uma casa. Talvez se ninguém via, não te dava valor, vai conseguir, agora vai acabar te dando valor. Se não acreditava em você, talvez você vai usar princípios que alguém vai acabar acreditando em você. Se a sua geladeira ficava vazia, não conseguia prosperar, talvez está sempre faltando as coisas, mesmo você trabalhando. E de vez em quando falta as coisas, talvez faltando dinheiro para você pagar a água, conta de água, talvez falta dinheiro para você pagar a conta de luz. E você olha assim, nossa, eu trabalho tanto. Mas eu tenho certeza que é algo, eu tenho certeza aí que é algo que você não está fazendo, mas eu não quero que você entenda o segredo que está aqui. Eu quero que você veja nessa situação ruim que está mesmo na sua vida aí. Talvez você não está conseguindo alcançar algo que está diante dos teus olhos, né? E eu prefiro que você fique assim mesmo. Então por isso que eu não quero que você leia a Bíblia. Porque se você ler a Bíblia, você vai encontrar a solução para tudo, que é o próprio Deus, porque lá em Lucas 37 fala que para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível, e a Bíblia é a boca de Deus falando com a gente, dando instrução. Então assim, se você está achando que está difícil, que não sei o que, não é difícil. O segredo está aqui, você vai acabar achando o segredo. É para você ser próspero, para ser abençoado, para ser feliz. Talvez você veja uma depressão terrível dentro da sua carne, na sua mente. E a Bíblia ensina princípio para a pessoa ser feliz, mesmo passando por dificuldade. Deus não fala que vai tirar a dificuldade, né, da vida da gente, mas fala que vai nos dar força para passar. A Bíblia fala que a palavra de Deus tem um versículo que fala que se nós passar pelo fogo, o fogo não vai nos queimar. Se passar pelas águas, a gente não vai se afogar. Se a gente pisar na serpente, mesmo se picar, a gente não vai fazer nada. Tem princípios aí, então assim, se você usar, você vai acabar acontecendo tudo isso com você. Você vai estar num furacão danado, vai estar feliz, vai estar alegre. Os problemas externos não vai te afligir. Porque talvez você está pensando que você está assim, vive assim, é por causa dos problemas, mas não é, por causa da solução que você não usou, que está aqui na Bíblia. Porque a Bíblia é um manual de instrução, entendeu? A pessoa tem que colocar em prática, aí você vai acabar colocando em prática as coisas para funcionar na sua vida e vai acabar funcionando, porque Deus, ele diz que ele não é Deus para que minta, o próprio Deus falou, eu não sou Deus para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus está falando, se ele falou, a palavra dele não volta vazia, é só você usar os princípios que está aí na palavra de Deus, aí você acaba usando, e daí? Então é melhor você viver na cachaça, viver com o lar destruído, que o inimigo está aí querendo destruir o teu lar, mas o inimigo também está torcendo que você não vai para a Bíblia. Está torcendo. Em vez de você ir para a Bíblia, vai preferir que você vá para o boteco, vai para outras coisas. E vai acabar não acontecendo nada. E outra coisa aqui que eu queria falar para você é a respeito a terceira coisa, o terceiro motivo por que eu prefiro que você não leia a Bíblia, sabe por quê? Porque senão a sua vida vai mudar. Se você ler a Bíblia, a sua vida vai acabar mudando. Muda. Não tem como a pessoa ser a mesma pessoa depois que a pessoa começa a ler e estudar a Bíblia. Não, a pessoa não consegue ser o mesmo. Talvez tem tempo que você está querendo sair dessa situação e você não conseguiu. Se você ler a Bíblia, você vai ler e praticar a Bíblia, você vai acabar saindo dessa situação que você está, essa situação ruim.
E eu prefiro que você continue nessa situação ruim para mim olhar para mim, que eu quero que a minha vida melhore, que mude. Eu quero mudar, eu quero praticar, continuar praticando, né? Porque hoje, graças a Deus, eu tenho um lar abençoado. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma família abençoada. Eu tenho um carrinho para me andar, eu tenho um empregozinho. Tenho as dificuldades, os problemas, todo dia tem, talvez até pior do que a sua, mas eu estou usando esses princípios aí, graças a Deus está funcionando. Eu já fui alguém deprimido, né? Eu já fui alguém, né, um pai pior, né? Eu já fui um crente pior e estou cada dia melhorando. Então eu não vou querer que os outros descobrem esse segredo. Sua vida vai acabar mudando, porque a Bíblia fala que muda mesmo. Porque um rapaz chamado, não sei se você já viu falar sobre a história, um homem chamado Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, ele era um camarada muito ruim para o povo cristão. Uma vez ele pediu carta para Damasco para ir pegar os crentes lá, né, para bater, para prender os crentes, para sair arrastando os crentes na rua, porque ele achava que o evangelho, que o cristianismo era uma seita, né, e ele era zeloso. Diz que ele era muito zeloso pela lei, né, pelo Velho Testamento, e ele queria fazer isso, mas maltratando o povo mesmo, tão ruim que ele era. Aí quando no caminho ele montado no cavalo, depois de ter pedido carta ao sumo sacerdote lá, pediu carta e estava indo lá para ver se encontrava alguém. Aí no caminho um resplendor de luz muito forte do céu cercou ele e ele caiu do cavalo. Ele teve um encontro com Deus lá e Jesus falou para ele: Paulo, Paulo, por que você me persegue? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. O próprio Jesus apareceu para ele. E a partir daquele momento, Jesus apareceu para ele, ele teve a mudança ali. Jesus falou para ele: você está perseguindo a mim, você não está perseguindo os crentes, não. Aquele que persegue os meus filhos, aqueles que perseguem os meus pequenininhos, estão perseguindo a mim mesmo. E houve uma mudança nele que agora o Saulo de Tarso nunca mais foi a mesma pessoa. Ele que perseguia os cristãos agora é perseguido. Ele que matava agora, se fosse possível, morria. Aquele que prendia, ele prendia. Agora ele que ia preso. Por quê? Porque quem agia na causa dele era Cristo, era Deus. Ele tinha prazer de sofrer pelo amor de Deus, porque ele tinha mais amor pela obra, pelos irmãos, do que pela vida dele. Ele falava assim: se eu morrer, o morrer para mim é ganho. Se eu morrer, para mim é melhor, que eu estou indo para a glória. Então o apóstolo Paulo, ele mudou alguém que era alguém ruim, né? Se você for uma pessoa ruim, se você for uma pessoa do coração duro, a partir do momento você vai acabar... Rapaz, eu não acredito que eu estou dando para você a dica, porque o quebrantamento quando entra, se você achar: não choro, sou ruim de chorar, sou uma pessoa dura, sou ruim, que não sei o que, aí você fica quebrantado, qualquer coisa, né? Se alguém te xinga, né, você sabe que não deve revidar, você revidava, agora você já não quer revidar mais, né? Se alguém te jogar uma pedra em você, você faz de tudo para não jogar uma pedra nela, e você fazendo isso aí, você está trabalhando para o reino de Deus, a tua bênção vai chegando, porque você está fazendo bem, você não está retribuindo com o mal, você vai acabar mudando, sua vida não é mais a mesma. É como se você estivesse andando... como se você estivesse andando para um sentido e depois você voltasse em contramão. Você fica andando em contramão do mundo, o mundo fazendo mal e você fazendo bem, né? O mundo fazendo mal para você e você fazendo bem. Isso aqui vai estar vindo em dobro para você. É desse jeito que acontece. E Deus acaba mudando a sua vida. Porque Deus, ele é poderoso. Olha o versículo que fala aqui da palavra dele, para você ver. Ó, aqui em Salmo 113, ó: quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para fazer assentar com os príncipes do seu povo. Não existe impossível, ele pode te erguer do pó da cinza. Se você começar a mudar, fazer, né, usar os princípios dele, né, você vai sair de uma posição bem inferior para uma posição lá em cima, onde alguém vai olhar assim e vai falar: nossa, mas aí não sabe o segredo. Qual o segredo que você usou para isso?
você vai acabar se convertendo. Você vai acabar sofrendo uma transformação. Vai acabar acontecendo com você, sabe o quê? O que acontece com uma lagarta. Você vai sofrer uma transformação. Lagarta, para virar uma borboleta, ela sofre uma transformação. Eu não quero que você se transforme. Eu prefiro que você continue desse jeito, cara. Uma pessoa ruim, uma pessoa coração fechado, uma pessoa de coração duro, uma pessoa que a voz de Deus está falando com ele e ele não abre o coração, alguém que sabe que precisa perdoar, mas não perdoa, alguém que não consegue falar eu te amo, alguém que não ama, alguém duro mesmo. E se você ficar aí com esse negócio de Bíblia, que negócio de Bíblia, lê Bíblia, nossa, primeiro você lê a Bíblia, depois você começa a praticar, para que não você sofre essa transformação, porque quando a pessoa tem um encontro com Deus, nunca mais ela é a mesma, não consegue ser mais a mesma. Paulo nunca mais foi mais o mesmo, um homem duro, todo mundo tinha medo, o Paulo de Tarso. Aí você acaba sendo uma pessoa diferente e tem consequências, você acaba passando por uma consequência muito boa. Porque no final o seu destino era para onde? Era para o inferno. Porque quem está fazendo seu coração ficar duro desse jeito? Porque quem está fazendo você desviar da igreja, quem está fazendo você desviar do caminho, dos mandamentos de Deus, não querer saber das coisas de Deus, não saber da Bíblia, é o inimigo. Né? E o inimigo está querendo fazer isso aí para te levar para onde? Para o inferno, para ficar junto com ele lá, que o inferno não foi preparado para você. A Bíblia fala que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. E agora você acaba sendo transformado desse jeito. Onde que você vai? Cara, não acredito. Você vai para onde? Para o céu, acaba indo para o céu. Acaba indo para o céu, que está preparado lá. Que eu falei para você que a Bíblia te fala, se você quiser saber como que é o céu. Que um dia o apóstolo Paulo ele foi para o céu, né? O apóstolo Paulo fala e chegou aí querendo explicar, nem conseguiu explicar direito por causa que é muito, nossa, que a palavra não consegue, com palavras, não tem algo que você sente no seu coração que você não consegue expressar por palavras. Foi aquilo que o apóstolo Paulo sentiu. O apóstolo Paulo foi para o céu, chegou lá, Deus mostrou ele várias coisas lá, ele falou algumas coisas de lá, mas esse tipo comparando com algo daqui que era um pouco parecido. Ele foi e falou assim, aquilo que o olho não viu, né, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não desceu ao coração dos homens, é o que está preparado. Ele estava falando assim, nada que você vê nessa terra. Eu vou perguntar a você, o que você vê nessa terra que o seu coração aguça, que você gosta aí nessa terra? Algo de bom. É dinheiro? Para você é dinheiro? É mulher? Poder? Que é para homem, tanto para homem quanto para mulher. Se for colocar, se for mulher é poder, né? Homem bonito, muita viagem, carrão, né, com seu maridão. Se você for homem, você também com a sua mulher, e mais mulher se você puder, dinheirão, dinheiro, casão, apartamento, iate, avião, o que, sei lá, cidade bonita. Ele falou assim, tudo isso que o homem vê aí, ó, não chega nem perto. Ele falou, aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não desceu ao coração dos homens é que estão preparados para aquele que o amam. Ele falou isso. Aí você acaba indo para esse lugar, se a Bíblia se a Bíblia te transformar, você acaba indo para esse lugar, e eu que estou torcendo que você não vai, acabo perdendo a concorrência, que eu estou concorrendo para ir para lá, mas estou querendo que você fique para trás. Eu estou querendo que você fique para trás. Que a Bíblia fala que aquele que ficar, eu falei com você com a Bíblia fala tudo, eu vou falar o destino. A Bíblia fala que quando Jesus vier, né, para arrebatar a igreja, aquele que tiver preparado, tiver puro, que tiver com seu coração puro, sem tá andando em pecado, né? E tem um versículo que fala assim, seguir a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Talvez você anda em contrito com os outros, você não procura se santificar, né, se separar para Deus, é alguém profano, é alguém que não está preparado. Aí, por exemplo, a igreja sobe no arrebatamento, né, aí vai haver 7 anos de tribulação. O primeiro período é tribulação, mas é uma falsa paz. Ou seja, o primeiro período nem é considerado com tribulação, é uma falsa paz, que vai vir o anticristo vai vir para enganar o povo, para se fazer, né, como Cristo, para falar que é o Cristo que está vindo para trazer paz, e ele vai enganar o povo.
com 3 anos e meio vai descobrir que não é o Cristo, que é o anticristo, né, que é Satanás. Aí ele vai, né, vai começar agora a perseguição, fazer agora tudo do que é ruim, né, para o povo. E agora ninguém mais vai ter paz, você não vai poder comprar sem a marca da besta, você não vai poder beber. E agora, para você que tinha sua salvação, né, de graça, para você que tinha sua salvação pela graça, agora você vai ter que morrer por Cristo, né, vai ser torturado. E um período de 3 anos e meio de sofrimento. Se você quiser sobreviver com a sua família, ou se você ficar sozinho, tem que ficar na caverna, no mato, comendo gafanhoto, lagarta, comendo sapo, sei lá, comendo lesma, o que você achar pela frente para você não morrer de fome, porque nós vamos estar na glória. Eu que subi, vou estar lá na eternidade. Então tudo isso para acontecer com você. Se você ler a Bíblia, você pode não ficar na grande tribulação. Quando Jesus vier nas nuvens, você pode ser um dos que vai subir com a gente para a eternidade, para a mansão celestial. Mas aquele que ficar, diz que vai ser sofrimento. Se a gente acha que esse mundo está passando por período difícil, dificuldade, coisa ruim, é nessa época que, imagina, assim, com o inimigo, né, limitado, das coisas estão acontecendo assim, imagina com o Satanás solto. Você acha que o Satanás vai te dar você beijinho, vai te dar você abraço, vai te amar, ou ele vai querer te matar, enfiar o ferrão, né, em você vivo, te futucar de tudo que é jeito. E é muitas coisas que vai acontecer. Então, assim, se você quiser ir para o céu, infelizmente eu não vou poder te impedir, né? Que eu já acabei te dando você a dica. Aí vai ficar a tua escolha. Se você quiser ir para o céu, né, a Bíblia está aí, né, a palavra de Deus está aí. Né, se você quiser praticar, pratique, porque Jesus, ele está voltando. Jesus, ele está às portas. Amém, meu querido? Eu gostaria de pedir a você, se você conseguiu chegar aqui até o final, né, ou pulou parte desse vídeo, né, não sei como você chegou no final, mas se você estiver aqui no finalzinho desse vídeo, eu te pedir mais uma vez, eu já pedi lá no começo, deixa um joinha, não somente joinha, para você que não é inscrito, mais importante você se inscrever e ativar o sininho, né, deixa um joinha também, né, compartilhe os vídeos, deixa um comentário, nos ajude a compartilhar, né, a palavra de Deus, tudo bem? E eu fico por aqui, né, e até a próxima, se Deus quiser.